Gravei o ancião e o cooperador no cemitério da igreja e Deus falou comigo ali. Era uma tarde de sábado daquele tipo que parece comum, mas que Deus já havia marcado para ser diferente na minha vida. O sol ainda brilhava forte, mas uma brisa leve começava a soprar, como se o próprio céu estivesse preparando o cenário para algo que eu nunca esqueceria. Eu tinha ido ao cemitério da igreja para visitar o túmulo da minha avó, uma serva de Deus que partiu há alguns anos, mas cuja memória ainda me fortalecia nos momentos de fraqueza. Não imaginava que naquele lugar de silêncio e reflexão, Deus me daria uma lição que mudaria minha maneira de enxergar a fé, a obediência e até mesmo as provações que enfrentava. Havia semanas que eu vinha lutando contra uma enfermidade que os médicos não conseguiam diagnosticar com clareza. Começou com dores de cabeça intensas, daquele tipo que parece perfurar os olhos e deixar a mente confusa. Depois vieram as tonturas tão fortes que em alguns dias eu mal conseguia levantar da cama. Os exames não mostravam nada grave, pressão boa, coração normal, sangue sem alterações. Bote ainda assim, meu corpo parecia estar desmoronando. Os irmãos da igreja oravam por mim, os anciãos impunham as mãos, e eu sentia alívio por alguns dias, mas a dor sempre voltava, como uma onda que não queria me soltar. Naquela tarde, enquanto caminhava entre os túmulos, meu coração estava pesado. Não era só a doença que me afligia, mas também uma dúvida que havia se instalado em mim. Por que, Senhor, se eu tenho buscado te servir, essa prova não passa? Será que há algo errado na minha vida que eu não estou enxergando? Essas perguntas martelavam minha mente, e eu sentia uma mistura de tristeza e revolta, embora soubesse que não podia questionar os caminhos de Deus. Mas Ele conhece nossas fraquezas, e foi ali, entre as lápides brancas e as flores murchas, que Ele escolheu me falar. De repente, ouvi vozes vindo de perto do túmulo do irmão João, um cooperador que partiu há alguns anos. Reconheci imediatamente, era o ancião Marcos e o cooperador Daniel, dois homens que eu sempre admirei pela firmeza na fé e pela dedicação ao rebanho. Eles não me viram, e eu não queria interromper o momento, então me afastei um pouco, mas fiquei parado, ouvindo. O que eles disseram naquele instante gravou-se na minha alma como fogo. O ancião Marcos, com sua voz serena mas firme, estava falando sobre as provações que alguns irmãos estavam enfrentando. Ele mencionou que às vezes Deus permite que passemos por lutas não porque estejamos em pecado, mas porque Ele quer nos lapidar, nos tornar mais fortes, mais dependentes dele. O Senhor não nos deixa no fogo mais do que podemos suportar, disse ele. Mas muitas vezes nós é que não entendemos o propósito e começamos a murmurar, em vez de nos ajoelhar. O cooperador Daniel, então, respondeu com um testemunho que me tocou profundamente. Ele contou que anos atrás havia passado por uma enfermidade semelhante à minha, dores, fraqueza, médico sem respostas, e que em certo momento quase desistiu. Eu pensava, se Deus é tão bom, por que não me cura? Confessou. Mas um dia, enquanto orava, senti o Espírito Santo me dizer: filho, não é a cura que você precisa agora, é a paciência. É aprender a confiar em mim mesmo quando não vê a saída. Ele fez uma pausa e continuou. E sabe, irmão, foi naquele momento de quebra, quando eu parei de exigir e comecei a simplesmente descansar nele, que a cura veio. Não do jeito que eu queria, não no tempo que eu marcava, mas no tempo dele. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Era exatamente o que eu estava vivendo. Eu havia orado, jejuado, pedido aos irmãos que intercedessem, mas no fundo, ainda estava tentando controlar a situação, como se Deus precisasse seguir meu cronograma. Minhas lágrimas começaram a cair sem que eu percebesse. Não eram lágrimas de dor física naquele momento, mas de arrependimento, de vergonha por ter duvidado, mesmo que por um instante, do cuidado do Pai. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto eu ainda ouvia a conversa dos dois servos de Deus, senti uma presença tão forte que meus joelhos fraquejaram. Não era medo, não era pânico. Era a presença do Espírito Santo, tão real que eu quase podia tocá-la. Uma voz, não audível aos ouvidos, mas clara no meu espírito, disse: filho, você tem buscado a cura, mas eu quero te dar algo maior, a minha paz. Confia em mim mesmo quando não entendes. Eu estou contigo, como estive com Daniel no meio do fogo, como estive com os 3 jovens na fornalha. Não te deixarei. Naquele instante foi como se uma carga de anos fosse tirada das minhas costas. Eu não sabia se a dor iria embora imediatamente, se os médicos finalmente encontrariam uma resposta, mas uma coisa eu sabia: Deus havia falado comigo. Não através de um sonho, não por meio de um anjo, mas ali no cemitério da igreja, através da voz de 2 servos fiéis e da sua própria presença. Era como se ele estivesse dizendo: você não está sozinho. Eu vejo suas lágrimas, ouço suas orações, e estou agindo, mesmo que você não veja.
Corri para casa naquela mesma hora, não porque a dor tinha passado. Ela ainda estava lá, mas agora era suportável? Mas porque precisava contar à minha família o que havia acontecido. Minha esposa, que tanto havia orado por mim, me abraçou chorando quando contei tudo. Deus é fiel. Ela disse, e aquelas palavras simples resumiam tudo. Naquela noite reunimos os filhos e oramos juntos. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, mas uma entrega sincera. Senhor, faz a tua vontade. Dá-nos força para suportar, se for do teu agrado que a prova continue, ou nos cura, se for a tua vontade. Mas acima de tudo, nos ensina a te buscar em tudo. Os dias seguintes foram de uma paz que eu não conseguia explicar. A dor ainda vinha, mas agora eu a encarava como uma oportunidade de me aproximar mais de Deus. Os médicos, depois de mais alguns exames, finalmente descobriram que se tratava de uma inflamação rara, que poderia ser controlada com medicamentos. Não foi uma cura instantânea, mas um processo, como se Deus estivesse me ensinando que às vezes, a vitória não vem de um milagre relâmpago, mas de uma caminhada de fé, passo a passo. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi misericordioso comigo. Ele não apenas me deu a saúde de volta, mas me ensinou lições que nenhum sermão ou estudo bíblico poderia ter me ensinado daquela maneira. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas batem a porta. Aprendi que Deus não nos abandona nas provações, pelo contrário, é nelas que Ele muitas vezes se revela de forma mais íntima. E quanto àquela gravação que, sem querer, fiz no coração naquele dia no cemitério, ela não está em nenhum aparelho, não está guardada em nenhum arquivo. Está aqui, dentro de mim, como um lembrete eterno de que Deus fala. Ele fala através da sua palavra, através dos seus servos, através daqueles momentos que parecem comuns, mas que Ele transforma em divinos. E se hoje eu pudesse dar um conselho a algum irmão que está passando por uma luta semelhante, diria apenas isto: não desista de buscar a Deus, mesmo quando a resposta demora. Ele não se esqueceu de você. Ele está ali, muitas vezes falando em voz baixa, esperando que você pare, ouça e confie. Agradeço a Deus por aquela tarde no cemitério. Agradeço por ter me mostrado que mesmo entre túmulos há vida, vida em abundância para quem crê. Agradeço pelos anciãos e cooperadores que, sem saber, foram instrumentos nas mãos do Senhor para me fortalecer. E agradeço, acima de tudo, por um Deus que não apenas ouve, mas responde. Não sempre do jeito que queremos, não sempre no tempo que desejamos, mas sempre da maneira que nos faz mais semelhantes a Cristo. Que este testemunho possa encorajar alguém que está passando por vales escuros. Lembre-se, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele falou comigo no meio do cemitério, pode falar com você também, onde quer que esteja. Basta ter ouvidos para ouvir. Aquela gravação que ficou marcada em meu coração não era apenas um som, mas uma experiência que mudou minha maneira de enxergar as coisas. Depois daquele dia, passei a entender que Deus não escolhe lugares grandiosos para se revelar, mas sim corações humildes e dispostos a ouvi-lo. Muitas vezes pensamos que as respostas virão em sonhos, visões ou grandes sinais, mas o Senhor, em sua sabedoria, fala no silêncio, na voz de um servo fiel, no suspiro de um irmão que ora por nós sem que saibamos. Lembro-me de que dias depois daquele encontro no cemitério, voltei ao mesmo lugar, não por acaso, mas porque sentia uma paz ali. Não era a paz do mundo, mas aquela que só vem dele. Enquanto caminhava entre as lápides orando baixinho, uma irmã se aproximou. Não a conhecia bem, mas ela me olhou com um sorriso que parecia carregar uma mensagem. Irmão, o Senhor me colocou no coração para lhe dizer que Ele vê suas lágrimas, falou com voz firme, mas cheia de ternura. Não perguntei como ela sabia, não questionei. Apenas abaixei a cabeça e chorei, porque mais uma vez Deus confirmava que estava ali, cuidando de mim. E assim, aos poucos, fui aprendendo que as provações não são para nos destruir, mas para nos lapidar. Cada lágrima derramada na presença de Deus é como uma semente plantada no chão do altar. Pode demorar, pode doer, mas um dia brota. E quando brota não é só para nós, mas para que outros também vejam a fidelidade do Senhor. Quantas vezes já não ouvimos irmãos dizerem: eu quase desisti, mas Deus... Essas palavras não são apenas um testemunho, são uma prova de que Ele nunca falha. Havia um irmão na congregação que passava por uma luta muito grande. Sua esposa estava doente, os médicos não davam esperança, e ele, em seu desespero, começou a se afastar. Um dia, depois de um culto, o ancião o chamou e disse: vem, vamos orar. Não foram palavras bonitas, não foram promessas vazias. Foi apenas um servo de Deus, de joelhos, clamando com fé. Alguns meses depois, aquela irmã estava de pé, louvando a Deus no meio da congregação.
O médico não entendeu, os vizinhos ficaram admirados, mas nós sabíamos, foi Deus. E tudo começou com um homem que mesmo sem forças, se apegou à oração. Isso me fez lembrar de como o Senhor trabalha. Ele não precisa de multidões, não precisa de holofotes. Basta um coração sincero, um joelho dobrado, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quantas vezes já não vimos irmãos sendo levantados de enfermidades, famílias sendo restauradas, dívidas sendo pagas sem explicação? Não são coincidências, são milagres. E os milagres não são para nos envaidecer, mas para nos humilhar e nos fazer reconhecer que sem Ele nada somos. Certa vez, uma irmã contava como, em um momento de extrema necessidade, não tinha nem mesmo pão para dar aos filhos. Com vergonha foi até a casa de uma cooperadora e chorando compartilhou sua aflição. A irmã não tinha muito, mas pegou o pouco que tinha e disse: "Toma, o Senhor vai suprir." Naquela mesma tarde, um irmão que nem sabia da situação apareceu com cestas básicas. "Deus me acordou de madrugada e me disse para trazer isso para você", explicou. A irmã chorou não pela comida, mas por ver a mão de Deus agindo tão claramente. E é assim que Ele age, através de pessoas. Às vezes, somos nós os instrumentos, outras vezes, somos os que recebem a bênção. Mas sempre, sempre, é Deus quem está por trás. Não é o homem, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria. É Ele. E quando entendemos isso, passamos a viver de outra maneira. Já não reclamamos tanto, já não murmuramos tanto, já não nos desesperamos tanto. Porque sabemos que se Deus cuidou ontem, cuidará hoje e amanhã. Há um hino que cantamos: Deus é bom, em todo tempo é bom. Essa verdade se prova não quando tudo vai bem, mas quando tudo parece desabar. Foi no cemitério, lugar de dor, que Deus me falou. Foi na enfermidade que muitos irmãos sentiram sua presença. Foi na falta que muitos experimentaram sua providência. Não é à toa que a Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não foge da nossa dor, pelo contrário, é nela que muitas vezes se revela com mais intensidade. Um cooperador certa vez me disse algo que nunca esqueci: "Irmão, quando você acha que Deus está calado, é porque Ele está preparando algo tão grande que nem nossa mente pode compreender." Essas palavras me sustentaram em muitos momentos. Porque a fé não é ver para crer, mas crer para ver. E quando cremos mesmo sem entender, Deus age. Não no nosso tempo, mas no seu. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. E sempre, sempre, é perfeito. Lembro-me de uma irmã que perdeu o marido em um acidente. O choque foi tão grande que ela parou de ir aos cultos, parou de orar, parou de tudo. Até que em uma noite sonhou com ele. Não foi um sonho qualquer. Ele estava de pé sorrindo e disse: "Não chore por mim. Eu estou com o Senhor, e Ele está cuidando de você." Quando ela acordou, não havia mais dúvida, Deus tinha falado. E não foi através de um anjo, não foi através de um milagre espetacular. Foi através de um sonho simples, mas cheio de paz. Ela voltou para a congregação, não mais com amargura, mas com gratidão. Porque entenderá que mesmo na morte Deus tem a última palavra. E assim, aos poucos, fui aprendendo que a vida cristã não é um mar de rosas, mas um caminho de confiança. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Não é a garantia de que nada de ruim vai acontecer, mas a certeza de que, quando acontecer, Ele estará conosco. Como está escrito: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão." Isso não é poesia, é promessa. E Deus cumpre suas promessas. Há irmãos que, como eu, já passaram por vales escuros e hoje podem dizer: "Deus me sustentou." Não porque foram fortes, mas porque Ele é fiel. Não porque mereciam, mas porque Ele é misericordioso. E é essa misericórdia que nos faz seguir em frente, mesmo quando o caminho é íngreme. Porque sabemos que no final não seremos nós os vencedores, mas Cristo em nós. Certa vez, um ancião já idoso, com a voz trêmula pela idade, mas firme na fé, disse em um culto: "Meus filhos, eu já vivi muito, já passei por muitas coisas, mas uma coisa eu sei: Deus nunca me deixou. Mesmo quando eu não via, Ele me via. Mesmo quando eu não ouvia, Ele me ouvia. E se Ele fez por mim, fará por vocês também." Aquelas palavras ecoaram em meu coração como um selo divino. Porque a fé não se baseia em emoções, mas em experiências reais com um Deus real. E assim, quando olho para trás, vejo que aquele dia no cemitério não foi um acidente, mas um encontro marcado por Deus. Não foi uma gravação perdida, mas uma mensagem eternizada em minha alma. E se hoje alguém me perguntar: "Como você sabe que Deus fala?", eu responderei: "Porque Ele já falou comigo." Não em sonhos grandiosos, não em visões, mas na voz de um ancião, no abraço de um cooperador, no silêncio de um cemitério. E se Ele falou comigo, pode falar com você também. Basta parar, ouvir e crer.
Que este testemunho não seja apenas mais uma história, mas um convite. Um convite para buscar a Deus não só nos momentos de alegria, mas especialmente nos de dor. Para confiar não só quando tudo está claro, mas quando tudo parece escuro. Para orar não só quando temos forças, mas quando nos sentimos fracos. Porque é nos lugares mais improváveis que Deus muitas vezes se revela. E se Ele pode transformar um cemitério em um lugar de encontro, imagine o que pode fazer na sua vida. Que o Senhor abençoe cada irmão que ler estas palavras. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e renove a fé dos que estão desanimados. Porque Ele é Deus. E Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele foi fiel ontem, será fiel hoje. Basta confiar. Basta crer. Basta se render aos seus pés. Porque no final não são as nossas forças que nos salvam, mas a sua graça. E essa graça é suficiente. Sempre. Aquele dia mudou não só a minha vida, mas a maneira como eu enxergava a presença de Deus nos detalhes que antes passavam despercebidos. Porque veja bem, irmão, não foi só a gravação, não foi só o cemitério, não foram só as palavras do ancião ou o gesto do cooperador. Foi tudo junto, como se Deus tivesse preparado cada peça daquele quebra-cabeça anos antes, só esperando o momento certo para revelar a imagem completa. E quando Ele revela, não há como negar. É o dedo dele, é a voz dele, é o amor dele falando direto no coração. Eu não era de gravar coisas assim, irmão. Não tinha esse costume. Mas naquele dia, algo dentro de mim disse, grava. Não foi uma voz audível, não foi um pensamento forçado, foi uma certeza tão quietinha, tão simples que só podia vir dele. E eu obedeci. Sem questionar, sem entender, só fiz. Porque às vezes a obediência não precisa de explicação, precisa só de um coração disposto. E quantas vezes a gente perde bênçãos porque quer entender tudo antes de fazer? Quantas vezes Deus fala, e a gente surda porque está esperando um trovão, quando Ele está falando num sussurro? O ancião naquele dia não estava ali por acaso. Ele tinha acabado de sair de uma reunião de oração, onde os irmãos haviam clamado por almas que estavam desanimadas, que sentiam o peso da vida como se fosse uma pedra no peito. Ele não sabia que eu estava ali, não sabia que minha fé estava balançando, não sabia que eu precisava ouvir exatamente aquelas palavras. Meu filho, Deus não desampara os seus. Mesmo quando a gente não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando a gente não sente, Ele está perto. A fé não é sentir, é confiar. E quando Ele falou isso não foi com voz de pregador, foi com voz de pai. Um pai que já tinha passado pelo vale da sombra da morte e sabia que o bastão e o cajado do Senhor não são enfeites, são armas para a batalha. E o cooperador? Ah, irmão, aquele abraço. Não foi um cumprimento, não foi um gesto vazio. Foi como se Deus dissesse, eu te seguro, mesmo quando você acha que vai cair. Porque às vezes a gente precisa mais de um abraço do que de 1000 palavras. Às vezes a gente precisa sentir que não está sozinho, que tem alguém que entende a dor sem precisar explicar. E aquele irmão, sem saber, foi as mãos de Deus me levantando. Porque a igreja não é só um lugar de louvor, é um corpo. E quando um membro sofre, os outros membros sentem. Não é teoria, é realidade. Não é sermão, é vida. Depois daquele dia comecei a perceber outras coisas. Pequenas coisas. Como a irmã que me ligou no dia seguinte sem saber de nada só para dizer, irmão, Deus me colocou você no coração. Está tudo bem? Como o salmo que abri na Bíblia naquela noite, justamente o Salmo 23, como se Deus estivesse confirmando, sim, foi eu. Eu falei contigo hoje. Como a paz que encheu meu coração, não porque os problemas tinham sumido, mas porque eu sabia que não estava mais carregando eles sozinho. E as provas, irmão? As provas vieram. Porque o inimigo não gosta quando a gente ouve a voz de Deus. Ele não gosta quando a gente se firma na fé. Então vieram as tentações. Será que foi só coincidência? Vieram as dúvidas. Será que você não está inventando coisas? Vieram até irmãos bem-intencionados que disseram, cuidado, irmão, não vá se enganar. Mas eu tinha uma coisa que ninguém podia tirar de mim, a gravação. Não a gravação do celular, aquela até apaguei depois, porque não precisava mais dela. Mas a gravação no coração. Aquela ninguém apaga. E foi aí que aprendi uma lição que mudou tudo. Deus não precisa de coisas grandiosas para se revelar. Ele usa o comum para fazer o extraordinário. Usa um cemitério para dar vida. Usa um ancião cansado para dar força. Usa um cooperador simples para dar esperança. Porque o poder não está no meio, está naquele que age pelo meio. E se a gente ficar esperando Deus só nos momentos de glória, a gente vai perder 90% das bênçãos que Ele tem para nós. Porque Ele está no pão partido, no cálice derramado, no irmão que chora ao lado, na oração feita em segredo.
Ele está onde a gente menos espera, mas sempre onde a gente mais precisa. E as orações, irmão? Depois daquele dia, minhas orações mudaram. Antes eu orava pedindo. Depois passei a orar ouvindo. Porque Deus não é um caixa eletrônico onde a gente digita o pedido e espera a resposta cair. Ele é um pai. E um pai não só dá, ele conversa. Ele não só responde, ele ensina. E foi assim que comecei a perceber que muitas vezes a resposta não vem no sim ou no não, mas no confia em mim. Porque a fé não é ter todas as respostas, é saber que aquele que tem as respostas está contigo. Te conto uma coisa que aconteceu alguns meses depois. Eu estava passando por uma prova financeira, daquelas que apertam o coração. Não tinha como pagar as contas, não via saída. E numa noite depois de orar, sonhei com um irmão que já tinha partido para a glória. No sonho, ele só me olhou e disse: "Lembra do cemitério?" Acordei com aquilo martelando na cabeça. Lembra do cemitério. E de manhã, quando abri a Bíblia, cai no texto de 2 Reis 4, da viúva que não tinha nada, só um pouco de azeite. E Deus multiplicou. Não porque ela era especial, mas porque ela obedeceu. E ali, irmão, Deus me falou de novo: "Você já viu o meu poder uma vez. Por que duvida agora?" Não demorou uma semana, e veio uma bênção de um lugar que eu nem esperava. Não foi muito, mas foi suficiente. Porque Deus não nos dá o que a gente quer, Ele nos dá o que a gente precisa. E às vezes o que a gente precisa não é dinheiro, é fé. Não é saída, é confiança. Não é milagre, é a certeza de que Ele está no controle. E assim, irmão, a vida foi seguindo. Não sem lutas, não sem dor, não sem noites de choro. Mas com uma diferença, agora eu sabia que no meio da tempestade, Deus não estava dormindo no barco, Ele estava ali quieto mas presente. E que às vezes o silêncio dele não é ausência, é preparação. Porque Ele está fazendo algo tão grande que a gente nem consegue imaginar. Hoje, quando vejo um irmão desanimado, eu conto essa história. Não para me exibir, não para dizer que sou algo, mas para dizer: se Deus fez por mim, pode fazer por você. Porque o testemunho não é para engrandecer o homem, é para glorificar a Deus. E se essa história tocar só um coração, só uma alma que está prestes a desistir, então valeu a pena escrever cada palavra. Porque a gente nunca sabe quem está precisando ouvir que Deus ainda fala, que Ele ainda age, que Ele ainda salva, que Ele ainda abraça através de um irmão, fala através de um ancião, conforta através de um silêncio, que Ele ainda transforma cemitérios em lugares de vida. E se você está lendo isso hoje e pensa: mas e eu, Deus? Onde está a sua voz na minha vida? Eu te digo: pare, olhe para trás. Lembre das vezes que Ele te segurou sem você perceber, dos irmãos que Ele colocou no seu caminho, das orações que Ele respondeu de um jeito que você não esperava, das portas que Ele fechou para te proteger, das lágrimas que Ele enxugou sem você ver, porque Deus está falando. Sempre esteve. Às vezes em um sermão, às vezes em um salmo, às vezes na voz de uma criança, às vezes no vento que sopra suave. E se a gente não está ouvindo, não é porque Ele parou de falar, é porque a gente está com o coração cheio de barulho. Então hoje, irmão, faça como eu fiz naquele cemitério: pare, respire e ouça, porque Ele tem algo para te dizer. Pode ser através de um ancião, de um cooperador, de um versículo, de um sonho, de uma música. Mas Ele tem. E quando Ele falar, grava no coração. Porque um dia, quando a prova vier, você vai precisar lembrar daquela voz. Vai precisar daquela certeza. Vai precisar saber que não importa o que aconteça, Deus não muda. E se Ele foi fiel ontem no cemitério, será fiel amanhã na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que Ele abra os teus ouvidos para ouvir a sua voz. Que Ele te dê um coração disposto a obedecer mesmo quando não entender. E que no final de tudo a gente possa dizer como salmista: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Porque no fim das contas não são as nossas forças, não são os nossos planos, não são as nossas soluções, é Ele. Sempre foi, sempre será. E se um dia a gente se encontrar, irmão, seja num culto, seja num cemitério, seja numa rua qualquer, eu vou te contar mais. Porque Deus não para de falar. E cada dia que a gente vive com Ele é um novo testemunho. Um novo: veja só o que o Senhor fez. E isso, irmão, é o que faz a vida valer a pena. Não os bens, não os aplausos, não as posições, mas a certeza de que a gente serve a um Deus vivo, que ouve, que fala, que age. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Amém.